18 a 25. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite, irmãos. Capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Versículo 20. Onde está, ó escriba? Onde está, ó inquiridor deste século? Porventura, não tomou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é o escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Versículo 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, do que a dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Que Deus abençoe assim a tua palavra em nossos corações nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Deus amado, graças te damos nesta noite, Pai. Quando aqui estamos reunidos para mais um culto de louvor ao Senhor, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela palavra que foi lida. Obrigado pelos cultos, pelos louvores que fizemos ao Senhor nessa noite. Obrigado por cada vida aqui presente. Pai querido, visita-nos soberanamente com teu poder, com tua graça, com tua misericórdia e faça diferente aqui no nosso coração nessa noite, Pai. Obrigado pela porção que foi lida da palavra. Que o inimigo não tenha nenhum poder, ó Deus, sobre o culto que te prestamos nessa noite, mas que tão somente a tua graça poderosa, o teu amor e a tua palavra cheguem em nossos corações, Pai. Que saímos aqui ainda maiores do que chegamos, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor possa descer sobre nós aqui nessa noite e falar conosco. Pai querido, usa os lábios do pregador, usa a boca do pregador para falar nessa noite, Pai. Que não seja eu, mas que seja o Senhor aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, é que nós oramos com perdão dos nossos pecados, agora e para todos sempre. Amém. Podem se sentar, amados, mas eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para a reflexão da noite, nesses versículos que lemos aqui. O nosso pastor está de férias, né? Estamos aqui para colaborar com a obra do Senhor nessa noite. Então, o tema da nossa reflexão nessa noite é: a palavra da cruz é oposta à sabedoria humana. A palavra da cruz é oposta à sabedoria humana. Essa é, portanto, o tema da nossa reflexão nessa noite. E o objetivo dessa reflexão é encorajar os ouvintes a que creiam na pessoa do Senhor Jesus. E para aqueles que ainda já são crentes, já caminham junto com o Senhor, o objetivo é encorajá-los também a que vocês preguem Cristo como única esperança e como salvação de todos. Esse é o objetivo dessa noite aqui. E essa carta é uma carta muito bonita, né? Escrita pelo apóstolo Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ele escreve essa carta à igreja de Corinto, uma igreja muito importante na era cristã. Então, Corinto era de fato uma cidade muito difícil de pregar o evangelho, e Corinto era uma cidade muito importante para a era antiga, né? Corinto era uma cidade de comércio, uma cidade que ficava no mar, era portuária e muito importante para a cultura antiga. Havia sido destruída, um ponto importante, né? Os romanos a reconstruíram, e Paulo chega ali na cidade de Corinto aproximadamente 100 anos após essa segunda etapa da cidade de Corinto. E como toda cidade comercial, Corinto era uma cidade muito cheia de gente, cheia de pecado, e era também um centro para religiões falsas. Corinto havia muitas divindades
egípcias, gregas. Então, assim, era uma cidade difícil de sobreviver. Imaginem o quanto que o apóstolo Paulo passou para poder pregar o evangelho numa cidade tão complicada igual Corinto, né? E dizem que havia naquela cidade também um culto que envolvia um pecado sexual. Nos dizem que o templo havia 1000 prostitutas na cidade de Corinto. E por isso que a cidade era uma cidade muito visitada, né? A religião ali naquela cidade era muito popular, porque havia esse culto lá à deusa do amor. Então, assim, além de muitas pessoas, era muito visitada a cidade. Então, Paulo chegou ali para pregar o evangelho de Cristo, Deus abençoou, a igreja começou, e ele passou ali por volta de 20 meses pregando o evangelho de Cristo. A igreja cresceu, e Corinto era também cidade que era sede de Jogos Olímpicos. Incluía-se corridas, lutas e outras corridas existentes na época, na era de Paulo. Então, Paulo dedicou, de fato, né, o seu talento, o seu tempo, lágrimas na congregação de Corinto. E como pai da fé daquela igreja em específico, ele orienta os crentes daquela cidade sobre como lidar com as dificuldades existentes, né, naquela cidade em meio a tantos conflitos, né? Além do pecado, né, e das seitas existentes naquela igreja, havia também problemas morais, problemas sociais, religiosos, políticos, culturais, eclesiásticos e muitos outros problemas acerca da vida espiritual na cidade de Corinto. Então, irmãos, a situação ali era a seguinte: era uma igreja nova, uma igreja que estava recém-iniciada na igreja de Corinto, e Paulo cita alguns personagens aqui no capítulo 1. Ele começa lá no versículo 1, quando ele fala do irmão Sóstenes, que provavelmente era um cristão, alguém que se converteu, que se tornou amigo de Paulo, e que talvez era um zelador da sinagoga dos judeus na época em Corinto. E Paulo descreve mais aqui outros personagens, como a família de Cloé, no versículo 11. Ele fala sobre Crispo e Gaio, que também foram pessoas que ele batizou ali naquela cidade de Corinto. Então percebam que vários personagens aparecem aqui no capítulo 1 do nosso 1 Corinto aqui. Ele fala também da família de Estéfanas, que foram também pessoas que foram batizadas ali na cidade de Corinto pelo apóstolo Paulo. Mas ainda aqui no capítulo 1, nós vemos aqui um momento onde há um conflito, né? Quando no versículo 12 há um conflito aqui entre pessoas que viviam dentro da igreja de Corinto, e eles dizem assim no versículo 12, quero dizer com isto, que cada um de vós diz, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Percebam que havia um conflito ali dentro da igreja de Coríntios, que pessoas estavam criando novas divindades além de Cristo, né? Inclusive o próprio Paulo, né? E o próprio Paulo, ele fala aqui, né, que ele dá graças a Deus, né, porque ele só batizou a família de Estéfanas, Gaio e Crispo, né, para que ninguém fale que ele batizou em nome dele mesmo. Então Paulo, ele também busca corrigir, né, esse desvio doutrinário que existia dentro da igreja de Corinto, nesse instante aqui, quando ele escreveu esse capítulo 1 de 1 Coríntios. Então esse é o cenário, irmãos. Fechando aqui o parênteses aqui, esse é o cenário, uma situação em que havia muita coisa acontecendo dentro da igreja de Coríntios. E aí, irmãos, nesse ponto, nessa passagem que nós lemos aqui, há um outro conflito grande, que é justamente um conflito de Paulo, os dirigentes da igreja de Coríntios, com os gregos e os judeus. Não sei se os irmãos perceberam aí, aparecem muitas palavras aqui relacionadas aos gregos, né? Imaginem que é um ponto-chave aqui, essa fala aqui, para que nós possamos entender aqui o discorrer de toda a mensagem, mas a fim de entender essa sessão aqui, irmãos, do capítulo, precisamos lembrar que, né, que na cidade de Corinto era uma cidade onde a maioria dos povos, né, eram gregos. Existiam muitos gregos em Corinto, então, portanto, possuíam, né, a grande apreço pela sabedoria humana. Esse era o perigo que existia dentro da igreja de Corinto, né? Existiam pessoas lá que se auto-intitulavam. Então, Paulo tinha dificuldade de abençoar a igreja com palavras, ele era confrontado constantemente acerca
do Evangelho de Cristo, porque existiam pessoas lá, muitos gregos, judeus e também muitos gentios. Então, irmãos, essa é uma parte-chave. Imaginam quantos gregos, né, que influenciaram a história através da influência da fala, das escritas, né? E essas pessoas, na era de Paulo, eram muito manifestadas dentro das igrejas. Então, Paulo tinha dificuldade de falar do Evangelho por causa daqueles heróis, né, filósofos que existiram no passado, né, antes da era cristã. Então, ao que parece, né, parte da mentalidade que já havia infiltrado dentro da igreja, e a igreja de Coríntios já estava assim, um pouco que dividida, né? E alguns membros desejavam tomar o evangelho mais aceitável aos pensadores. Então existiam pessoas, líderes dentro da igreja de Coríntios, querendo fazer com que o evangelho se tornasse o evangelho mais aceitável, mais amoldado nas pessoas, né? Então, a seu ver, a falta talvez de status, né, adequado à mensagem da salvação entre os estudiosos, né, tornava necessário, né, intelectualizá-lo, né? Eles queriam talvez intelectualizar o evangelho de Cristo. Talvez o culto à razão fosse uma das questões que estavam provocando a formação desses partidos em torno dos líderes humanos da igreja de Coríntios. Então, esse é o cenário. Observem que, quando nós olhamos para esses fatos, é um grande equívoco da igreja procurar tomar o evangelho aceitável. Isso é um grande equívoco, né? Muitas igrejas fazem isso hoje em troca de encher a igreja de pessoas, em troca de que mais pessoas venham em busca do evangelho. Então, há uma diferença enorme entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. E é inútil tentar conciliar, irmãos. Não há como conciliar a sabedoria de Deus com a sabedoria humana. Então, Paulo mostra a insensatez de exaltar homens, enfatizar que tal prática, ele enfatiza, né, que tal prática é incoerente com a verdade da natureza do evangelho. Então, Paulo, através desses versículos aqui, ele faz uma exortação muito forte para aqueles homens, aqueles gregos, aqueles homens judeus e aqueles homens gentios que estavam ali atrapalhando o crescimento da igreja de Cristo em Corinto. Então, no versículo 18, eu quero que você me acompanhe aí, ele diz o seguinte: pois a palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Note, irmãos, que há dois verbos aqui muito interessantes que ele fala, duas coisas importantes que ele fala. A palavra de Deus é loucura para os que estão perecendo, mas, por outro lado, ela para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Note que os dois verbos aqui, perecendo e sendo salvos, estão no gerúndio. É algo que está acontecendo instantaneamente. E é algo, irmãos, que caminhou há 2000 anos atrás, caminhou até nós aqui. Percebam que nos dias de hoje existem pessoas perecendo. Existem pessoas também que estão sendo salvas. Glória a Deus por isso. Mas, irmãos, a palavra nos diz aqui nessa noite que a morte na cruz, para os gregos, era associado a tudo que havia de mais vergonhoso e infame. Falar de salvação para os gregos somente por meio de sofrimento e da morte de um homem crucificado era o mesmo que garantir um desprezo por parte deles. Era mais ou menos por aí. Então, os gregos eram amantes da sabedoria. Nada na mensagem do Evangelho poderia apelar para o seu orgulho do conhecimento. Na verdade, em contraste a tudo isso aqui, nós falamos, né, que a palavra de Deus é loucura para os que estão perecendo. A parte B do versículo nos mostra que para os que são salvos, o Evangelho é o poder de Deus. Percebam que o versículo para nós aqui, ele de modo rígido, ele divide a humanidade em dois grupos apenas. Notem, irmãos, que há aqueles que se perdem e há aqueles que se salvam. Não há nenhuma classe intermediária para que alguém possa ter uma terceira opção de talvez se encaixar em alguma coisa que seja diferente de perder ou de se salvar. Os homens podem apegar-se à sabedoria humana, mas somente o Evangelho de Cristo conduz à salvação, conforme os ensinamentos de Paulo. Note que o versículo, ele mostra dois destinos. Aqueles que se perdem pela loucura,
Os gregos, para eles, era loucura acreditar que Cristo era a esperança deles, mas notem que há também o contraparte, o contraste de tudo isso que nós falamos aqui. Então, note que existia dentro da igreja de Coríntios pessoas, como existe nos dias de hoje, irmãos, pessoas que se perdem e pessoas que se salvam. Note que não existe um terceiro termo, uma terceira oportunidade, o parte cedo da história que permite que talvez algum de nós tomemos uma decisão diferente do que nós pensamos. Mas note que, caminhando um pouco mais, no versículo 19, Paulo cita aqui Isaías 29, 14, quando ele profetizou que o evangelho seria ofensivo para a sabedoria humana. Irmãos, Isaías profetizou isso 700 anos antes de Cristo, que o poder do evangelho ele seria ofensivo para quem tem muita sabedoria. E foi para os gregos, e o foi para os gregos, e ainda é para os dias de hoje. E ele fala assim, Paulo cita aqui o que Isaías falou há 700 anos atrás, lá no versículo 29, 14, diz: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Neste contexto aqui, irmão, sabe o que aconteceu? Sabe o que estava acontecendo com Israel? Essas palavras aqui expressam a condenação de Deus para os políticos sábios na época em Israel, quando eles buscaram uma aliança com o Egito por causa das ameaças de Senaqueribe. Eles não estavam com a confiança em Deus, estavam confiando neles próprios, no conhecimento deles. A estratégia que nós tomamos aqui com o Egito vai nos livrar das mãos de Senaqueribe. E foi um ledo engano, porque Deus entregou Israel nas mãos de Senaqueribe da mesma forma. Percebam que, por certo que Deus se deleita em cumprir seus propósitos de maneira que pareçam insensato para os homens. Muitas vezes, uso de métodos que os sábios do mundo ridicularizam e, no entanto, obtêm os resultados desejados com preciosa eficácia e extraordinários. A sabedoria humana lhes assegura que, por exemplo, nós poderíamos dizer aqui para nós mesmos, né, que nós podemos obter e merecer a salvação. Será que seria possível? Irmãos, o Evangelho, por outro lado, descarta todo o esforço humano para salvar a si mesmo e apresenta Cristo como o único caminho para Deus. Não existe outro caminho para o homem a não ser Deus, a não ser através de Cristo Jesus. E na igreja de Coríntios existia uma dificuldade com os gregos, devido à grande sabedoria, devido aos grandes filósofos revelados na história da humanidade. Eles tinham dificuldade de aceitar que Cristo, que um homem que foi morto de uma forma maculosa, morreu em uma cruz, como um condenado, pudesse ser a solução do problema deles, como é a solução do nosso problema hoje. Então, irmãos, o Evangelho, ele descarta qualquer possibilidade, qualquer esforço humano de conseguir a salvação por si mesmo. Então, Paulo vai dizer para nós aqui no versículo 20, ele lança aqui em segunda, que ele lança aqui um desafio, provocativo. O que Paulo diz para os gregos? Ele diz: onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tomou absurdo a lógica deste mundo? Note que, acaso Deus os consultou quando arquitetou o plano de salvação? Seria eles capazes de elaborar um plano de redenção com a sua própria sabedoria humana? Poderiam eles objetar a qualquer palavra de Deus? Irmãos, a resposta é não. É um não enfático, porque o próprio versículo diz que por acaso Deus não tomou o absurdo da lógica deste mundo? Deus colocou a lógica da sabedoria humana em xeque para que muitas pessoas, muitos gregos viessem ao conhecimento da verdade de Cristo e entregassem a sua vida no caminho do Senhor. Note que, por mais que a sabedoria humana tenha um respaldo,
tenha uma tese, tenha algo de importante para ser defendido, jamais se compara à sabedoria de Deus. Jamais é algo que está distante, muito distante daquilo que Deus tem para oferecer para cada um de nós. Então, isso foi algo que Paulo debateu com aqueles gregos da época. Ele refutou toda aquela sabedoria, toda aquela instrução, toda aquelas questionamentos, aquelas perguntas que existiam através da palavra de Deus, através do que Deus tem de melhor para oferecer para nós. E aí, caminhando um pouco mais, Paulo mostra que o homem é incapaz de conhecer Deus com sua própria sabedoria. Ele diz lá no versículo 21, visto que na sabedoria de Deus, o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu, foi do agrado de Deus salvar os que creram por meio da loucura da pregação. Irmãos, durante séculos, talvez desde o início da civilização humana, Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, Ele tem dado oportunidade ao homem, Ele tem oferecido ao homem a condição de criar, por assim dizer, um relacionamento direto com Ele. Mas perceba que o homem, em todas as vezes que Deus colocou essa condição, Deus recusou, o homem recusou. O homem, ele por si só, ele tomou outros caminhos. Note que Deus, desde Adão e Eva, Deus vem buscando fazer uma aliança com o homem, e essa aliança é rompida pelo próprio homem. Perceba que Deus buscou essa reconciliação nos últimos tempos, através do Senhor Jesus, quando Ele percebeu que não dependeria de nós para nada. Bastava simplesmente Ele entregar aquilo de mais importante que Ele tinha, que era o seu Filho Jesus. E note que aprove a Deus, por intermédio da mensagem da cruz, por intermédio do seu Filho Jesus, por intermédio de uma pregação que parece loucura para os homens, mas que salvam aqueles que creem. Percebam que há aqui a loucura da pregação, ela se refez na cruz de Cristo. Através da cruz, nós sabemos evidentemente que para alguns é loucura, mas parece simplesmente na mente do homem que é ignorante e do homem que não deseja crer. Do homem que às vezes tem outros desígnios na sua vida que não consegue entender os desígnios de Deus. Assim eram os gregos, os judeus e os gentios da época de Cristo. Percebam que no versículo 22 ele fala, pois enquanto os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. Imagina que Paulo estava dentro da igreja de Coríntios, pregando o evangelho de Cristo, e algumas pessoas pedindo sinais. Algumas pessoas buscando, querendo ter mais sabedoria, fazendo questionamentos acerca do evangelho que não tem nem como se responder. Note que esta era a situação vivida pela igreja de Coríntios na época que Paulo pregava o evangelho. Então essa era uma característica dos judeus. Os judeus sempre pediam sinais. Eles estavam dispostos a crer desde que fosse mostrado algum milagre para eles, né? E os gregos eram, em contrapartida, pessoas que buscavam sabedoria. Seu interesse maior era pela razão, pela lógica e pelo argumento acerca da palavra de Deus. Note que não havia nada daquilo que poderia manifestar num coração quebrantado, um coração que tinha o desejo de buscar a esperança única e exclusiva no Cristo pregado na cruz e ressuscitado. Note que essa era a condição encontrada naquela situação ali, naquele conflito, né, vivido na igreja de Coríntios. Notem, irmãos, que nos dias de hoje, né, vivemos os mesmos desígnios, né? Notem que pessoas questionam a salvação, questionam o modo de vida, questionam a maneira de se apresentar diante de Deus, e muitos estão buscando até hoje sinais para poder talvez até parar em uma igreja e se tornar membro daquela igreja. Muitas vezes estão esperando acontecer algo vislumbrante, algo que venha se saltar aos olhos, para que possam talvez aceitar Jesus como uma esperança da sua vida. Talvez nós temos, até aqui no nosso meio,
pessoas que têm esse mesmo pensamento. Notem que há 2000 anos atrás aconteceu esse fato, vem acontecendo ao longo da história e chegou até nós. Pessoas que querem, que não creem, que não é um bem-aventurado, porque precisam ver algo para crer que Jesus é o Rei da Glória. Note que Paulo, não satisfeito com os desejos nem dos judeus, nem dos gregos, antes de tudo, ele declara aqui no versículo 23, né? Nós pregamos a Cristo crucificado, que é o motivo de escândalo para os judeus e é absurdo para os gentios. Note, irmãos, que Paulo não era um judeu apegado a sinais, Paulo não era um grego apegado à sabedoria, Paulo era um cristão apegado à salvação. Paulo, ele era um homem que pregava Cristo, e Cristo crucificado. Para os judeus, o Cristo crucificado era escândalo. Eles esperavam um líder que viesse para libertá-los da opressão de Roma. Em vez disso, o Evangelho oferece um Salvador pregado na cruz, numa cruz vergonhosa. E para os gentios e para os gregos, né, por assim dizer, Cristo crucificado era loucura. Eles não conseguiam entender como havia, né, como aquele que havia morrido na cruz, aparentemente, a sua fraqueza poderia resolver os seus problemas. Na verdade, no versículo 24, Paulo vai dizer o seguinte: mas para os que foram chamados, tantos judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Notem, meus irmãos, que havia ali, sim, na igreja de Coríntios, pessoas chamadas, pessoas, tanto judeus como gregos, que reconheceram Cristo como única esperança. Notem que o versículo que Paulo cita aqui no versículo 24, nos fala justamente isso, né? Que, mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Note que, ainda hoje, né, nas igrejas, né, pessoas estão se convertendo ao Senhor Jesus. Pessoas que a gente não fazia ideia de que um dia fosse entregar a sua vida nos caminhos do Senhor. Assim como foi no tempo de Paulo, né? A incredulidade ainda caminha a passos largos na humanidade cristã. E muitas pessoas estão deixando de ser salvos por causa da incredulidade. Então aqui, Paulo nos mostra, né, assim como houve no passado, hoje também existe, judeus e gentios, né, que buscavam apenas a sabedoria, buscavam apenas sinais para acreditarem em alguma coisa. Mas para aqueles que atenderam o chamado, aqueles que creram no Senhor Jesus, tanto judeus como do grego, Cristo se tornou o poder de Deus e a sabedoria de Deus na vida deles. E assim, caminhando para o versículo 25, Paulo diz o seguinte: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Na verdade, não há nem loucura e nem fraqueza em Deus. Como o apóstolo afirma aqui no versículo 25, o que parece loucura aos olhos dos homens é com efeito infinitamente superior à mais excelente sabedoria humana. E aquele que aos olhos dos homens parece fraco, da parte de Deus, na realidade é mais forte do que qualquer coisa que os homens são capazes de produzir. Notem que, mesmo que haja a indecisão na vida do homem, mesmo que haja a sabedoria tomando conta do lugar de Deus na vida dos homens, né? Deus continua sendo soberano e reinando sobre a vida de cada um de nós. Percebam que não há como o homem escapar. A Bíblia revela para nós, em Filipenses, que ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Então, irmãos, ainda que haja pessoas que caminham, que patinam, que não decidem a sua vida acerca do reino de Deus, haverá um momento quando nós não sabemos como será o mover de Deus, mas as pessoas se converterão e entregarão as suas vidas
no caminho do Senhor. Assim como Paulo teve dificuldade de anunciar o evangelho de Cristo em Corinto, devido à sabedoria, devido ao conhecimento daqueles homens, devido à quantidade de pecado existente naquela cidade, conforme citamos aqui no início. Ainda hoje, pessoas deixam de entregar a sua vida a Jesus por causa de alguma coisa, algum empecilho que existe na sua vida. Eu não sei qual empecilho você tem na sua vida para entregar a sua vida nos caminhos do Senhor. Mas no versículo 26, já caminhando para o final da nossa mensagem, o apóstolo Paulo diz o seguinte: irmãos, observai a vossa vocação. Ele diz, versículo 26, não foi chamado muitos sábios segundo a carne? Ele fala, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento? Ele fala, em vez disso, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Irmãos, não precisa dizer muita coisa, mas percebam que Deus usou trombetas para derrubar os muros de Jericó. Deus escolheu coisas loucas para confundir as sábias. Percebam que ele reduziu o exército de Gideão de 32 mil homens para 300, a fim de expulsar o exército de Midian, com 300 homens. No plano de Deus, Gideão expulsou o exército de Midian. Deus usou o agrilhado de bois na mão de Zangar para derrubar os filisteus, para derrotar os filisteus. Note que com aquela varinha de tocar o boi, Zangar conseguiu derrubar o exército filisteus. Deus usou as coisas fracas para confundir as fortes. Note que com uma queixada de jumento, Deus deu poder a Sansão de destruir um exército inteiro. É justamente o que Paulo disse aqui, ó. Deus usou coisas fracas para confundir as fortes. Com apenas alguns pães e peixes, Jesus conseguiu alimentar 5.000 pessoas. Irmãos, é o poder de Deus. É Deus agindo, é Deus fazendo acontecer fora do plano do homem, fora do conhecimento, fora da sabedoria humana, dentro daquilo que Deus tem de melhor para oferecer para nós. E no versículo 28 ele diz para nós que ele escolheu as coisas vis do mundo, deste mundo, as desprezíveis e as que nada são, para aniquilar as que são. E a sabedoria fora de Cristo, ela não passa de loucura incriminatória. A justiça fora de Cristo não passa de culpa e condenação. A santificação fora de Cristo não passa de imundícia e pecado. E a redenção fora de Cristo não passa de cativeiro e servidão. Irmãos, no versículo 29 ele diz, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Somente ele é digno de ser louvado. Somente ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E no versículo 30 e 31, eu vou concluir aqui, ele dizendo o seguinte, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. No versículo 31 ele diz, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Que seja nesse tempo, irmãos, aprove Deus salvar o mundo por meio da pregação da mensagem da cruz. Aprove Deus usar a Igreja Batista aqui na cidade de Congonha. Nos usar como instrumentos nas tuas mãos, neste tempo, para a glória de Deus, para que nós possamos anunciar a mensagem da cruz. Aprove Deus você que nos visita nessa noite, que ainda não tem Jesus na sua vida, você aceitar esse Jesus. Não endureceu o seu coração, assim como os gregos, os judeus e os gentios. Que você possa sair daqui diferente do que você chegou.
Aprove, Deus, você aceitar esse Cristo Salvador como única esperança da sua vida. Aprove, Deus, que haja no meio de nós pessoas com o coração sedentos, pessoas que possam perceber e acordar para essa tão grande salvação que é oferecida através de Jesus. E que seja assim, irmãos, para a glória de Deus. Quem sabe nessa noite nós temos alguém aqui que entendeu essa mensagem, que deseja ardentemente no seu coração tomar uma decisão. Talvez a vida que você esteja levando não está legal, você não está gostando da vida que está levando, mas você tem a oportunidade nessa noite de entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Curva a sua cabeça. Quero pedir a Deus que interceda por nós nessa noite. Pai querido, Deus amado, graças te damos aqui nessa noite, Pai. Quando estamos aqui, Pai, refletindo sobre um item tão importante acerca da nossa vida cristã, Pai. Refletindo sobre aquilo que é mais precioso na vida do homem, aquilo que seria mais importante como decisão na vida do homem do que qualquer outra coisa existente nessa vida. Pai querido, nós te rogamos nessa noite, Pai, que o Senhor derrame do seu Santo Espírito sobre nós, que se há pessoas aqui no nosso meio que ainda não tomou a sua decisão de entregar a sua vida nas mãos do Senhor, Pai, que o Senhor possa incomodar o coração dele nessa noite, Pai. Pai querido, um dia nós também tomamos a nossa decisão. Um dia eu levantei a minha mão e entreguei a minha vida nas mãos do Senhor. Senhor, que o Senhor possa incomodar os corações, Pai. Se há pessoas nessa noite que ainda não fez o encontro com o Senhor, seja o dia dele e o Senhor, simplesmente. Pai querido, se há também aqui no nosso meio pessoas, nosso meio, nosso convívio, que estão marcando passo, que estão patinando com relação quando tomaria uma grande decisão de voltar a servir o Senhor, Pai, com seu coração, com a sua vida, entregando tudo sem reservas, que seja o momento dessa pessoa também, Pai. Que essa pessoa possa voltar para os braços do Pai, sem reservas, sem estar com um pé aqui e outro lá. Ó, Pai amado, sabemos que a chance é dada todos os dias. Todos os dias é tempo de refazer a nossa amizade com o Senhor. Pai querido, nós te pedimos que se há alguém nessa noite, Pai, que o Senhor possa mover esse coração, mover essa pedra desse coração. É o que te oramos nessa noite, em nome de Jesus.